O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. E vamos continuar, nessa caminhada que nós estamos fazendo com nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois que ele fez aquela grande pregação naquele sermão da montanha, ele desce da montanha. Agora Jesus vai se deparando com as situações do dia a dia. E hoje aparece esse pai que vem pedir um socorro porque a filha estaria morrendo, para que Jesus pudesse curar a filha dela, e essa mulher que estava já há 12 anos aí com essa situação dela, dessa hemorragia. E no final, nós vemos que tanto a mulher como a moça foram curadas, Eu quero associar essa súplica deste pai que vai ao encontro de Jesus por causa da situação da filha, com a santa que nós estamos comemorando hoje e, ao mesmo tempo, com esse tempo que nós estamos vivendo, esses tempos chamados pós-moderno, que já não é nem mais os tempos modernos, já se fala de pós-modernidade. E aqui eu quero falar para os pais no dia de hoje. E a pergunta que eu faço para os pais, a partir de Santa Maria Gorete, é essa: com quem você tem deixado os seus filhos? Os pais. Com quem? Aí vocês vão entender por que eu vou dizer. Hoje a igreja comemora Santa Maria Gorete, essa santa que se defendeu diante daquele rapaz que queria, primeiramente, seduzi-la, mas não conseguiu, e depois, como não conseguiu, tentou violentá-la. E ela ali foi firme, e quando ele estava tentando violentá-la, ela gritava: "Não faça isso, Alexandre, porque senão você vai para o inferno. Não faça isso, Alexandre, não faça isso, Alexandre." E Alexandre, não conseguindo, pegou um punhal e enfiou nela várias vezes. Depois, em seguida, Maria Gorete é levada para o hospital, a mãe está lá, o sacerdote também, e ali a mãe é que faz a pergunta. Eu pensava até que era o sacerdote, mas, na verdade, quem faz a pergunta é a mãe, Faz a seguinte pergunta: "Você perdoa Alexandre pelo que ele te fez?" Aí ela,
Naquele momento que estava ali prestes a morrer, ela diz: eu o perdoo. E não somente o perdoo, eu quero que ele esteja comigo lá no céu. E a súplica dela, pelo visto, foi bem ouvida pelo céu, porque depois o Alexandre se converteu, né? E pergunta para a mãe também se a mãe perdoava, e a mãe disse que perdoava. Mas aqui tem um detalhe, nesta situação, que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Ali na biografia fala que as duas famílias estavam passando por uma dificuldade financeira muito grande. Então, os pais de Maria Gorete, que tiveram 7 filhos, resolveram se juntar com uma outra família, que era a família desse tal Alexandre, que ele tinha um irmão. E, pelo visto, o pai dele já era viúvo, né? Então, estavam todos ali, naquela mesma casa. Depois, com o decorrer do tempo, o pai do Alexandre morre e essas duas famílias continuam juntas por causa da questão da penúria. Muita dificuldade financeira que eles estavam passando, então resolveram fazer isso. Eram duas famílias diferenciadas, não era uma família só. O Alexandre era de outra família. Então, o Alexandre está ali, naquela mesma casa, a menina vai crescendo, já estava mocinha, muito bonita, e ele começou a sentir os desejos por ela. Por 2 vezes ele tentou e não conseguiu, porque ela não deixou. Aí aqui tem uma coisa, né? A Maria Gorete deveria ter falado com a mãe dela, mas não falou nada. Ela já ficava meio temerosa com aquele rapazinho ali. A mãe não tinha malícia, porque nesse momento é preciso ter um pouco de sutileza, né? Aí estavam lá trabalhando na roça e Alexandre, ele teve os desejos ficaram mais fortalecidos, então ele enganou a mãe, dizendo assim: eu vou lá em casa, que eu quero ver como é que está a minha roupa, né? Porque a Maria Gorete estava costurando uma camisa dele. Então, eu vou lá dar uma olhada para ver, e a mãe deixou. E foi aí que teve toda esta situação. Porque a mãe não teve sutileza. Por isso que eu fiz a pergunta no início, né? Vocês pais, com quem vocês têm deixado os seus filhos? Eu estou falando das criancinhas, criança mesmo, pequenininha. Essas crianças indefesas, vocês têm deixado com quem? Nesse mundo de pedófilos, onde a pedofilia está tão forte, e aonde se quer até regularizar a pedofilia, é tanto titio e titia, né? Esse é o tio, essa é a tia, é assim, né? Não é nada, mas é o titio, é a titia. Com quem você tem deixado? É confiável essas pessoas? Porque para você deixar os seus filhos com alguém, você precisa primeiro dar uma olhada no Facebook da pessoa, porque as pessoas se revelam hoje nos Facebooks, né? Se revelam lá. Ou nos grupinhos aí, você vai observando, olha, uma coisinha que fala, que é preciso ter tino. Porque nós, padres no confessionário, eu vou dizer uma coisa, nós ouvimos coisas que vocês não sabem e nós ouvimos. E às vezes nós dizemos para essas crianças aí, para esses menininhos, esses adolescentes, olha, vai contar com o seu pai. Vai contar para a sua mãe. Eles não contam e ficam vivendo as situações. E nós não podemos revelar o segredo de confissão. A gente não pode revelar. E às vezes a gente está sabendo que aquela situação daquela criança com aquela pessoa não está boa e nós não podemos falar.
E os pais estão aí no mundo de Alice. Você sabe o que é viver no mundo de Alice? Aquele mundo lá que não existe, e em vez de ficar com o pé no chão, está no mundo de Alice. País das Maravilhas lá. E hoje é preciso ter essa noção. Então, aqui eu vou fazer umas recomendações para os pais pós-modernos. Talvez vocês podem até ficar com raiva de mim, mas é só uns conselhos que eu estou dando. Mas, se ficar com raiva também não tem problema, é só uns conselhos que eu estou dando. E eu não estou preocupado se você ficou com raiva ou não, mas são os conselhos. Interessante que esses dias eu vi um vídeo que me mandaram, que era assim, uma cobra. Ela estava entrando assim, era num corredor, não tinha saída. E estava a galinha com os pintinhos ali. Aí a cobra vai avançando. A galinha está assim meio distraída, de repente ela vê a cobra. E aí a galinha começa a abrir as asas dela. E a cobra vai avançando, e ela avança na cobra, aí um pintinho passa. Aí a cobra vem de novo e tenta dar o bote, ela vai, vai. Até que fica um sozinho, ela vai lá e protege, o pintinho vai embora, e ela vai embora. Vocês pais, vocês precisam ser como essa galinha. Não estou aqui colocando medo, mas eu estou dizendo que vocês precisam ter astúcia. Aí vejam só. Confiem os seus filhos à corte celeste. Eu já não estou nem dizendo só a Deus, né? Porque Deus já é tudo, mas a corte celeste. Então, a corte celeste é assim, olha, a Santíssima Trindade, a Virgem Maria, o anjo da guarda delas, todos os anjos e todos os santos, diz assim, olha, protegei o meu filho, os meus filhos. Primeiro recorram ao céu. Depois, pais, tenham muita vida de oração, porque assim Deus vai despertando determinada coisa, vai mostrando, né? Deus vai ali. Cuidado com o que você está deixando os seus filhos. Aí outra coisa. Hoje os pais ficam colocando gravações das suas crianças na internet. Colocam os seus filhos nos perfis. Quando eu vejo, eu falo. Eu faço as recomendações, parece que passa um tempinho, depois volta de novo, porque hoje tem que mostrar tudo, né? Vocês ficam mostrando os seus filhos nessas internets da vida. E vocês não sabem que tem a máfia dos pedófilos, não? Vocês ficam mostrando aonde você vai com seus filhos, hora e tudo. Vocês pensam que os pedófilos não estão de olho, meu filho? Estão. Aí, as menininhas com as calças apertadas, e fica mostrando para duas pessoas, Deus e todos os pedófilos. Não tem malícia. As crianças, eu não estou dizendo, os pais precisam criar os seus filhos para o mundo, mas vocês têm que proteger os seus filhos como aquela galinha protegeu da serpente, daquela cobra. Então, vai mostrando, vai deixando, vai colocando, e tudo. A criança dá um espirro, já mostra para todo mundo. A criança, ela tem que ser criada no segredo dos pais. Os pais têm que estar ali, olha, no segredo, criando os seus filhos. O filho não é para ficar mostrando aí para Deus e os pedófilos, não. E estão mostrando. Nesse mundo malicioso, de tanta malícia. A mãe
de Maria Gorete, ela sabia dos intentos do Alexandre. Se ela soubesse, não iria acontecer isso. Mas ela confiou. Não dá para confiar, viu, nas pessoas. Não estou dizendo também que é para vocês agora desconfiar de todo mundo, mas é bom ter uma certa desconfiança, viu? Mas não é para desconfiar de todo mundo, não, mas é bom. É muito bom. Aí, questão dos perfis, né? Até na igreja. Você vê que o Papa Francisco Bento XVI, com essas questões de pedofilia, até de nós sacerdotes, infelizmente, vocês têm que desconfiar. Infelizmente, não era para ser assim. Até de nós padres. Então, olha os seus coroinhas, viu? Os coroinhas, eles surgiram na igreja para que eles pudessem ser despertados naquela criança o desejo pelo sacerdócio. Então, por isso que tem os coroinhas, os meninos estão ali, porque os meninos vão vendo os padres fazendo as coisas, os meninos vão despertando, eu quero ser padre também, assim. É para isso que é os coroinhas. Mas hoje em dia é sempre bom perguntar, né, para os filhos, e aí, filho, como é que foi lá? Aquelas perguntinhas para o filho. E o pai, estou falando dos padres, estou me incluindo, hein? Não acreditem em mim, não, viu? Estou dizendo para vocês, não acreditem em mim. Por isso que eu estou falando todos os padres. Dá uma olhadinha, percebe de longe, fica ali, né? Aí você deixa, olha, e vai vendo o comportamento dos seus filhos, porque, olha, o filho está assim, de repente ele é um filho muito mansinho, de repente está rebelde, aí o pessoal fica achando que está com o diabo no corpo. Não é diabo, não. Alguma coisa está acontecendo, vai averiguar. Averigue com as pessoas que estão, eu falei aqui os padres, né? Infelizmente, meu Deus, não deveria ser assim, mas até de padre tem que se desconfiar hoje, pelo amor de Deus. De freira, de professor, de professora. Vocês deixam os seus filhos lá na creche. Quem é que está cuidando dos seus filhos na creche? Quem é a pessoa? E os filhos, eles vão falando pelo comportamento. Eles falam pelo comportamento. Imagine, você deixa o seu filho com determinada pessoa. Aquela pessoa está cuidando dela. De repente, você começa a perceber que quando você se aproxima daquela pessoa, a criança fica chorando. Ai, alguma coisa está acontecendo. Não sejam burros, né? E ainda mais que tem esses homens aí, e mulheres, que ameaçam a criança, dizendo assim, se você falar alguma coisa, eu vou falar, eu vou matar o seu pai, eu vou matar a sua mãe. Aí a criança fica no silêncio. Ficam com medo. E aí, tudo para lá e para cá. Então, deem observada. Tem muitos filhos que hoje estão todos felizes, né? Porque os pais estão em casa. Nossa, pelo menos esse bichinho fez uma coisa boa. Ajudou também nesse sentido, porque aí os pais não têm pai e mãe que não estão indo trabalhar, que gostam de trabalhar. Tem pais por aí que eles gostam de ir trabalhar porque eles não aguentam ficar cuidando de filho. É assim, não sei por que casou. Não sei para que casou. Aí vai para o trabalho, né? Aí agora estão assim, não, tem uns que estão dizendo, ai, volte logo o trabalho, porque eu não aguento mais cuidar do meu filho. Se você não tem como cuidar, quem é que vai cuidar? Aí você vê as criancinhas tudo felizes, né? Papai, mamãe, acordam, levantam e vê o pai e a mãe ali próximo, né? Pelo menos isso está ajudando.
As crianças estão felizes, contentes com a presença dos seus pais em casa. Mas é preciso observar, tem que estar ali, olhando. Eu me lembro da minha mãe. Minha mãe, sempre olhando. Onde nós estávamos, meu pai também, ali, aquele olharzinho assim. Olha, tem que ter essa malícia, meus papais e minhas mamães. Uma vez eu atendi uma menina, adolescente, estava sendo abusada por um parente dela. E sabe o que ela dizia para mim? Os meus pais não olham para mim, é culpa dos meus pais. Conta para o seu pai, para a sua mãe. Eu não vou contar, com medo. Está vendo que situação difícil? Nos tempos modernos, é difícil. É preciso ter um equilíbrio nas coisas, porque se não houver o equilíbrio, eu não sei. Eu estou dizendo para vocês, eu passo o maior tempo, agora está mais ou menos, né? Mas eu passo o meu maior tempo no confessionário e eu ouço coisas que vocês não ouvem. E eu sei de coisas que vocês não sabem. Porque lá no confessionário a gente vê tudo, ouve tudo, sabe de tudo. Como uma vez disseram para um sacerdote, padre, o senhor não sabe o que está acontecendo no mundo, não. Aí o padre disse assim, meu filho, o mundo vem aqui todo dia. Todo dia o mundo está aqui. E você vê que situação difícil? Por exemplo, o sigilo de confissão, né? Se uma pessoa vem e diz assim, olha, eu estou querendo me matar, eu já planejei vir me confessar e vou me matar. Aí o padre, ali dentro da confissão, não, você não pode fazer isso, meu filho, não faça isso. Aí o padre, aí acabou a confissão, ele já deu os conselhos, mas você não sabe o que vai acontecer. Aí você soube da notícia que aquele cara se matou. E o padre não poderia dizer para ninguém, porque não pode dizer, é sigilo de confissão. É sigilo. Ficou entre a pessoa e Deus. Então, onde é que estão? Seus filhos estão aonde? Já falei, cuidado com os perfis e fotos dos seus filhos. Já falei dos comportamentos, veja os comportamentos dos seus filhos. Eu repito, né? Ele estava assim, era tão bonzinho, de repente, o menino agora está... Ou senão, ele era um pouco elétrico, agora está muito quietinho, né? É os dois lados. É preciso observar. E ali até a mãe, filhinho, vem cá, filhinho, o que está acontecendo? Com jeitinho, né? Filho, o que aconteceu? A titia, aquela titia que não é titia, que tudo é tio hoje, né? Como foi, filhinho, com a titia? A titia cuidou bem de você, filho? Hein? O que foi? Como é que foi, filhinho, a titia hoje? Ela brincou com você? Como foi a brincadeirinha que ela fez com você, filhinho? É assim. Aí a criança, né? Ela assim vai... ela fez isso. Assim, mamãe fez isso. É assim. E aí vai se despertando, né? Aí vem essas mães aí dizendo que os filhos estão com o diabo no corpo, para nosso padre rezar, para tirar o diabo no corpo. Não está com o diabo, não. São situações que falaram, que fizeram. Eu sei que eu estou falando aqui e tem adultos aí que sabem muito bem o que eu estou falando, porque viveram isso no passado. Sabem muito bem do que eu estou dizendo. Então está ok. Que Santa Maria Gorete, que lutou e venceu, mas teve que derramar o sangue, e tantos outros santos, que leve os pais a terem essa sutileza, esperteza.
esperteza. Esperteza. Porque hoje não dá para confiar em toda pessoa. Não dá. Não dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.